Está no ar, amiguinhos e amigolas, caseiros, maníacos, forueiros e internetospectadores do canal Rádio de Pilha Driver. É domingo, dia 25 de setembro. E como todos os domingos, é domingo de história. No dia 26 de julho de 1942, Rodolfo Guzmán Huerta fez a sua estreia no Pro Wrestling, vencendo uma Battle Royal com 8 homens na Cidade do México. Naquele momento, muito pouco foi feito para o evento ou mesmo para o lutador. Afinal, a popularidade do wrestling no México estava explodindo. E o Huerta era apenas mais um, simplesmente um lutador iniciante que ainda estava muito verde para aquilo. Ninguém, repito, ninguém poderia imaginar que o Huerta teria uma carreira maravilhosa de 40 anos e que iria conquistar os corações de toda uma nação, da nação mexicana, como o mascarado El Santo, o luteador mais amado da história da luta livre. Mesmo tendo vindo a falecer em 1984, ainda existe um grande legado de El Santo na terra mexicana. Apesar do dia de sua morte não ser um feriado, ele é marcado por muitas celebrações por todo o México, cheio de memoriais e cartas escritas em sua memória. Fãs de todo o México fazem uma peregrinação ao mausoléu lá na Cidade do México, prestando homenagem ao homem carinhosamente apelidado de El Enmascarado de Plata, o Homem da Máscara de Prata. Parece estranho que um lutador mascarado possa ter tido um efeito tão duradouro sobre um país inteiro, mas se a gente conhecer a história, saberá que El Santo passava bem longe de ser um lutador qualquer. E é essa história que iremos contar hoje no Rádio de Pilha Driver. A história da incrível carreira de El Santo está diretamente ligada aos primeiros dias da luta livre. Em 1933, um promotor mexicano de nome Salvador Lutherot trouxe o Pro Wrestling para o México, após vê-lo durante uma viagem ao Texas. Com seu estilo rápido e atlético, o Pro Wrestling mexicano tornou-se uma das maiores atrações do México. A luta livre, então, acabou nascendo dessa maneira. Huerta se mudou para a Cidade do México e ficou encantado com a luta livre. Então ele começou os treinamentos para se tornar um lutador profissional em uma escola local e acabou fazendo a sua estreia sob o nome de Rudy Guzmán. Guzmán, na época, competia como um rudo, que é a palavra na luta livre utilizada para caracterizar os rios. Só que nessa época ele não conseguiu ganhar qualquer medida de notoriedade. Em 1934, um lutador americano estreou no México com uma máscara de couro preta. Lutherot, que era o promotor, apelidou-o de El Enmascarado, o Homem Mascarado. Logo, Lutherot incorporou o uso de outros lutadores mascarados na luta livre, criando super-heróis e vilões para o público que se identificava com eles. Tal mudança fez um grande sucesso e nisso nasceu a era moderna da luta livre mexicana. Essa tendência de heróis mascarados acabou chegando no Huerta. Então ele colocou uma máscara e começou a se chamar de Murciélago 2. Algo como o morcego de número 2. Mas rapidamente acabou mudando de nome quando o lutador que interpretava na época o morcego original reclamou disso. Um caso praticamente parecido com o que aconteceu recentemente com o Octagon e o Flamita. Necessitando de um novo nome e personagem, Guzmán recebeu o nome de El Santo, inspirado em um personagem de um romance do Alexandre Dumas chamado O Homem na Máscara de Ferro. Então ele vestiu uma capa prata bem longa e também aquela que viria a se tornar a sua tradicional máscara na cor prata. E com isso nasceu a carreira brilhante e vitoriosa que faria de El Santo uma das principais figuras da cultura popular mexicana, se tornando um tesouro nacional por mais de 4 décadas. Muitos lutadores vieram a se tornar grandes estrelas no Pro Wrestling, mas ao nível de El Santo, mantendo a sua popularidade por incríveis 40 anos, sinceramente não houve qualquer lutador. Isso transcendia a luta livre. Era um fenômeno que tocava muito as pessoas. A população mexicana identificava-se com El Santo. Por isso, ele acabou se tornando um verdadeiro ícone cultural. El Santo fez parte de uma leva de lutadores mascarados que acabou se destacando disso. El Santo fez parte de uma das primeiras levas de lutadores mascarados e acabou se destacando com isso, porque era o primeiro lutador que, além de receber uma máscara, ele criava uma identidade para ela.
É comum de vermos luteadores aparecendo em outros lugares do mundo. Acontece que não é algo parecido com o que acontece no México. Logo após os shows, eles retiram a máscara e assumem as suas identidades reais. Entretanto, assim que o Huerta colocou a sua máscara prateada, a sua vida simplesmente mudou. Virou de ponta cabeça. Ele não era mais Rodolfo Guzmán Huerta. Ele era El Santo. Digamos que ele não tinha uma identidade secreta. Ele simplesmente era o El Santo. Ele não fazia um personagem em si, mas ele era aquele homem com a máscara. Enquanto a sua popularidade como lutador crescia, o El Santo rapidamente acabou passando de uma figura culta que poucas pessoas conheciam a um herói nacional, que foi superior a qualquer coisa imaginável da cultura mexicana. Em 1951, uma revista em quadrinhos semanal, repito, semanal, foi criada com base no El Santo. A venda dessas histórias rendeu milhões de dólares, visto que o povo mexicano estava fascinado em seguir as façanhas do super-herói El Santo a cada semana. E percebendo quão lucrativa era a imagem de El Santo, a indústria cinematográfica também veio atrás dele logo em seguida. O cinema mexicano estava à procura de uma nova fórmula para desenvolver os seus filmes. E os produtores viram que a popularidade da luta livre e dos luteadores mascarados era excepcional e resolveram se aproveitar disso. Então El Santo foi imediatamente contactado e nisso nasceu o gênero luta livre horror. Nas décadas de 40 e de 50, ele havia se tornado popular para aqueles que gostavam da luta livre e para aqueles que gostavam das revistas em quadrinhos. Entretanto, quando ele entrou ao ramo do cinema, uma nova leva de fãs que não fazia ideia do que era o luta livre acabou o conhecendo. E foi aí que nasceu a figura lendária de El Santo. E os roteiros dos filmes não eram iguais aos roteiros dos filmes de hoje, com participação de lutadores. Eram realmente tratando de heróis lutando contra vilões, técnicos enfrentando os rudos. As histórias da luta livre simplesmente envolviam corrupção, as dificuldades e as lutas que haviam nas ruas da cidade do México. O El Santo, por exemplo, sempre foi retratado como um lutador de bem, um cidadão de bem e cumpridor de todas as leis, lutando contra o mal, que eram os rudos corruptos. Nisso, eles acabavam agindo como verdadeiros agentes da lei em favor do homem trabalhador. Entre 1958 até o seu último filme em 1982, El Santo atuou em 54 filmes, lutando por justiça e pelas forças do bem. Nesses filmes víamos El Santo batalhando contra vampiros, alienígenas, zumbis e até mesmo marcianos. Muitas vezes ele chegou a ser acompanhado em cena pelo Mil Máscaras e pelo Blue Demon, duas outras estrelas da luta livre que tiveram grandes carreiras no cinema, enfrentando seus adversários de luta da vida real. Inclusive, pegavam muitas gravações das próprias lutas e inseriam nas gravações dos filmes. Era algo que poderia ser frequentemente visto. A fórmula desses filmes clássicos de luta livre tinha o lutador, que era um herói, ou um herói que era um lutador, e ao mesmo tempo que ele era um lutador, ele também era um guerreiro contra o crime. A diferença é que ao invés de ele ter uma identidade secreta, no meio tempo ele atuava como lutador profissional. Entretanto, existia essa dicotomia entre a luta livre e o combate ao crime. Com o iminente crescimento da sua popularidade, existia também um cuidado maior para proteger a sua própria identidade. Então, sempre que saía em público, ele fazia o uso de sua máscara. El Santo era muito cuidadoso com a sua identidade secreta, entre aspas, digamos assim, porque sempre que ele estava em público, ele usava sua máscara, ao contrário da tradição que é vista em outros lugares do mundo. E ele até tinha diferentes máscaras para as diferentes ocasiões. Quando ele tinha que comer em um restaurante, por exemplo, ele utilizava uma máscara que tinha um corte no queixo, até porque é impossível de comer com esse buraquinho pequeno que existe na máscara. Ele sempre também fazia aparições em touradas e até mesmo reuniões com políticos utilizando a sua máscara. Rogério Agra Sánchez Jr., que é filho de um produtor que chegou a produzir 2 dos filmes mais populares do El Santo na década de 70, contou uma história de que certa vez o seu irmão estava levando Mil Máscaras e o próprio El Santo para a gravação de Mistério em Las Bermudas.
E como eles estavam para ultrapassar a fronteira do México para os Estados Unidos, para adentrarem ao Texas e fazerem as gravações, eles tinham que tirar a máscara para poderem ultrapassar a alfândega. El Santo até que aceitou isso, só que ele pediu que enquanto fosse feito esse processo, o irmão do Agra Sánchez não olhasse. Ele protegia de tamanha forma a sua identidade que muitas vezes ele pegava até um voo diferente da equipe de produção, por não querer que a equipe de produção pudesse vê-lo nas alfândegas sem usar a máscara, com medo de que eles pudessem identificá-lo mais tarde quando estivessem no set de gravação. Enquanto El Santo naquela época era sem dúvida, inquestionavelmente o lutador mais popular e reconhecido da luta livre, ele não era um lutador técnico tão suficientemente bom quanto o Gory Guerrero, o pai de Ed Guerreiro, e considerado por muitos o melhor luteador da história do México. Guerreiro e El Santo se uniram nos anos 60 como La Pareja Atômica e simplesmente tacaram fogo no México. Todo canto queria ter eles. E embora Santo fosse bem mais popular, o Guerreiro era de longe o melhor lutador. Digamos que era algo parecido, não querendo comparar evidentemente, com a relação de Hulk Hogan e Randy Savage. Enquanto o Randy Savage tinha muito talento, o nosso querido Hulk Hogan tinha bem mais popularidade do que ele. Entre os anos 60 e 70, El Santo dividiria o seu tempo entre a luta livre e os filmes, e assim a sua lenda continuava a crescer. Entretanto, com o passar do tempo, apareceram rachaduras nesses gêneros de filmes de luta livre horror. Em 1976, um novo presidente foi eleito no México e uma nova agência totalmente diferente foi formada e foi dedicada especificamente para a realização de filmes mexicanos. O governo, que não mais ficava impressionado com as vendas ou mesmo com a roteirização desses filmes, acabou tirando totalmente o financiamento deles, o que tornava praticamente impossível para os produtores financiarem e produzirem suas obras. Com isso, e também com a chegada dos filmes de Kung Fu estrangeiros ao México, esse gênero de filme acabou caindo em desuso. Houve até um breve renascimento nos anos 90, sem o El Santo, evidentemente, só que não foi muito longo e também não obteve nem um pouquinho do sucesso. Então acabou que Mistério em Las Bermudas marcou o fim do gênero luta livre horror. El Santo então continuou lutando até que seu corpo não começou mais a aguentar. Como ele já não era tão eficaz na ação dentro do ringue, em 12 de setembro de 1982, ele acabou se retirando da competição ativa. A dor da aposentadoria acabou sendo diminuída quando seu filho estreou pouco depois, seguindo os passos do pai. Ele acabou sendo nomeado, evidentemente, de El Hijo del Santo, o filho do santo. Mesmo após a aposentadoria, El Santo continuou a proteger a sua identidade. Ele usava a máscara em várias e várias aparições de televisão, mesmo quando iniciou novamente a sua carreira como um artista. Em 26 de janeiro de 1984, El Santo apareceu em um talk show mexicano e, sem aviso prévio, acabou se desmascarando publicamente pela primeira vez em sua carreira. Debaixo da lendária máscara prateada estava um velho e maltratado rosto. Poucos dias depois, ele estava se apresentando em uma sátira em um teatro quando acabou se queixando de uma dor no braço. Nisso, ele foi levado às pressas para o hospital, mas foi inútil. Ele veio a falecer naquela noite em sua cama de hospital aos 68 anos. O velório foi realizado e o corpo de El Santo foi colocado em um mausoléu na cidade do México com uma simples placa que carrega uma réplica de sua máscara de prata. Evidentemente que ele foi enterrado com a sua máscara como um desejo pessoal. A história que corre na luta livre é que no leito de morte o santo disse ao seu filho, El Hijo del Santo, para continuar a tradição e nunca perder a sua máscara em uma luta de apuestas. Entretanto, como eu já disse, a tradição de El Santo continua. Inclusive, a sua máscara chegou até a aparecer numa série de bilhetes da Loteria Nacional do México. Em novembro de 1999, a revista Somos, que é uma revista mexicana especializada em filmes nostálgicos, publicou fotos do El Santo sem a sua máscara. Isso gerou uma incrível revolta e o El Hijo del Santo ficou completamente indignado e chegou a ameaçar a publicação de um processo. Acabou que essas fotos foram enviadas, inclusive, por um dos outros filhos do El Santo. Então a conversa de ação judicial acabou sendo esquecida no decorrer do tempo.
Muitos tentam explicar por que ele era simplesmente um fenômeno cultural. Simplesmente porque ele era uma pessoa real. O que você via ali não era um ator. Você poderia vê-lo no cinema, vê-lo na TV, vê-lo nas arenas, vê-lo nas bancas de jornais, nas revistas em quadrinhos, e mesmo assim ele não era um personagem fictício. Ele era uma pessoa real. El Santo foi e continuará sendo um dos maiores ídolos do México. E mesmo tendo mostrado muito pouco do seu rosto para o México, ele é a figura mais lembrada da cultura mexicana. E a sociedade, até hoje, venera El Santo. Parabéns por este legado de 99 anos. Descanse em paz, Rodolfo Guzmán Huerta, ou simplesmente El Santo.